Boa tarde a todos. Estamos então aqui reunidos para a nossa sessão de saúde de sexta-feira, às 17 horas, junto com os nossos irmãos espirituais que nunca param os trabalhos, né? Que Deus já abençoe nossa reunião. Deus e Jesus, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Temos falado em nos esforçarmos, né, para que possamos nos dar bem com os nossos familiares, sejam eles espirituais ou corporais, né? Mas temos que lembrar que para isso nós temos que desenvolver algumas virtudes, né? Pelo menos aprimorá-las. Algumas nós já temos, outras não, né? Ou já temos, mas não estão muito aprimoradas, né? E o Evangelho nos indica algumas que achei interessante nós lermos a respeito, né? Sobre as quais eu achei interessante lermos a respeito, e fazer a nossa reflexão, né? Vamos falar sobre a afabilidade e a doçura, sobre a paciência, sobre a indulgência, né? Sobre a questão de repreender os outros. Então vamos dar uma lida e por fim eu vou ler um conto, né, que exemplifica e mostra como é difícil, né, colocarmos em prática. A gente até entende, né, mas na hora da prática que é o problema, né? Então vamos lá, no capítulo 9, temos bem-aventurados os mansos e pacíficos nas instruções dos Espíritos sobre a afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para uso externo, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. O mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua doirada quando falam face a face se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. Às vezes até de frente, né? O nosso veneno se projeta, né? Tanto com familiares, né, como com os nossos conhecidos, com as pessoas que gostamos, né? É a nossa natureza difícil, né? A essa classe pertencente ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora, não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam em seu lugar. Querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade se satisfaz com o poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão, né? Eu sou detestado. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se podem enganar os homens pelas aparências, não podem enganar a Deus.
Então são virtudes que precisamos interiorizar, né? Colocar em prática. Não é só ficar na prática, né? na teoria, lendo, entendendo, mas na hora de praticar a gente não pratica, né? E a paciência? Estamos sendo pacientes? Será? Temos que ter paciência com as nossas dores, né? Lembrando que elas vêm para ajudar para o nosso progresso, né? E as dores morais, que são mais difíceis, né? Sede paciente, diz aqui no Evangelho, né? Aqui no item a paciência, um espírito amigo de Árvore, 1862. Sede paciente, pois a paciência também é caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinado pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Aquela história, né? Perdi a paciência, mas você não perde o que você não tem, né? Então temos que estar sempre vigilantes, né? A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, mais do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. É uma das virtudes mais difíceis para nós ainda, somos muito intolerantes, né? E no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nas instruções dos Espíritos temos a indulgência. Isso é de João, bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes para com as faltas alheias. Como é que está o nosso olhar em relação às faltas alheias? Muito crítico? Difícil, né? Então, sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. É aquele faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você, né? Então, isso tem que estar sempre na nossa mente, né? Sustentai os fortes, estimulai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas humanas, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Temos que dar o exemplo, né? Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e nunca vos esqueçais de lhe dizer em pensamento, mas sobretudo pelas vossas ações. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos nossos ofensores. Será que estamos perdoando os nossos ofensores? Então essa frase tem que ter conteúdo, né? Tem que ser sincera, verdadeira, né? Compreendi bem o valor destas sublimes palavras, diz o Espírito, pois não são admiráveis apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Quando perdoardes os vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é quase sempre muito transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão, fazendo por ele o que pedis a vosso Pai Celeste que faça por vós. Então não é só perdoar e dizer que esqueceu, porque no fundo às vezes a gente não esquece, né? A menor oportunidade que nós temos, lá vem aquela lembrança difícil
E a gente então tem aquele sentimento de rancor, né? Substituir a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável da indulgência, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível para os olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar depois que se fez visível apenas para os olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, marchai sobre as suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o descanso após a luta. Como ele, tomai a vossa cruz e subi penosamente, mas corajosamente, o vosso calvário. No seu cume está a glorificação. Então precisa ter muita coragem, né? Para a gente assumir essas virtudes, porque às vezes nossos instintos nos levam a atitudes muito difíceis, né? Então, ser paciente, ser indulgente com as pessoas, né? Por pior que seja a falta da pessoa, lembrar que nós também não somos perfeitos, né? E aí vem a questão das críticas e repreensões. E São Luís nos dá alguns esclarecimentos a respeito. No item 3, é permitido, ainda dentro das instruções dos Espíritos, é permitido repreender os outros? São Luís, em 1860, diz: certamente que não é, isso é a pergunta, ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E aí ele confirma, certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e sobretudo dos que estão sob a vossa tutela. Então, temos o direito de repreender, né? Mas, aí ele fala, sobretudo aqueles que estão sob a vossa tutela, por exemplo, os pais, né? Repreender os filhos. Mas, ele diz, isso é também uma razão para o fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro é um dever dos pais, repreender os filhos, né? Por exemplo. É um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. É o tom de voz, né? Que a gente tem que dar uma maneiradinha, né? Que às vezes vem aquela repreensão, com aquele sentimento difícil, aquela raiva, né? Isso é prejudicial, né? E ainda assim, a censura que se faz a outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Porque às vezes a gente dá bronca, a gente repreende algo que nós mesmos estamos praticando, né? Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não as divulguemos? São Luís explica, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. Então temos que ter consciência do mal, né? Para aprendermos qual é a diferença entre o mal e o bem, né? Aliás, nós ainda precisamos do mal, né? Isso a gente aprende no Evangelho, para podermos diferenciá-lo do bem. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Então, quando se repreende a pessoa, ela realmente errou, mas repreendê-la perante os outros, humilhando a pessoa. Isso é absolutamente incorreto, né? Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência, aquela repreensão vingativa, né? E de satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário, quando lançando um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitamos-nos a observá-lo para proveito pessoal. Ou seja, quando a gente observa, mas não fala nada, né? A gente observa para nosso proveito, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros, né? Uma vez eu comentei isso com um orientador e ele me falou, né? Guarde para você, procure não ser igual a essas pessoas. É isso que a gente tem que fazer, né? E aí a última pergunta, se há casos em que é útil descobrir o mal alheio, né? Ou seja, revelar o mal alheio.
Essa questão é muito delicada, diz São Luís, e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela mesma, não haja mais utilidade em divulgá-las. A pessoa vai ter que aprender por si só, né? Divulgar vai humilhar a pessoa, o resultado não vai ser positivo. Mas se elas podem prejudicar aos outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Aí é o papel do líder, né? Saber como agir. Conforme as circunstâncias, ou um líder ou não necessariamente um líder, mas é muito comum para os líderes terem que fazer esse discernimento, né? Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. Então são reflexões que temos que fazer a todo instante, né? E nos esforçarmos, né? Porque essas virtudes vão realmente nos ajudar a nos relacionar melhor com as pessoas, né? E ter as melhores atitudes de acordo com as leis de Deus, né? De acordo com o que o Evangelho nos ensina. Então eu vou ler aqui para vocês um conto é um conto do livro Contos e Apólogos do Irmão X. O conto se chama O Conferencista Atribulado. Naquela manhã ensolarada de domingo, Gustavo Torres, em seu gabinete de estudo, alinhava preciosos conceitos sobre a arte de ajudar. Espiritualista consciencioso, acreditava que a luta na Terra era a abençoada escola de formação do caráter. E por isso, atendendo às exigências do próprio ideal, enfileirava tranquilo frases primorosas para o comentário evangélico que pretendia movimentar na noite seguinte. Então ele ia dar a palestra dele e ele começou a escrever essas frases, né? Frases primorosas. O próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor de nosso melhor carinho. Primeira frase. Depois, o caluniador é um teste de paciência. Tudo que nós lemos no Evangelho, né? Quando somos vitimados pela ofensa, estamos recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. Desesperação é chuva de veneno invisível. A desculpa constante é garantia de paz. Não ouvides que a irritação em qualquer parte é fermento da discórdia. Suporta a dificuldade com valor, porque a aprovação é recurso demonstrativo de nossa fé. Porque a aprovação é recurso demonstrativo de nossa fé. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Se alguém aparece como instrumento de aflição em tua casa, não fujas ao exercício da tolerância. A calma tonifica o espírito. E aí foi escrevendo outras frases, né? E nesse momento a velha criada veio trazer um chocolate para ele, sobre o qual, sem que ela percebesse, pousara a pequena mosca encontrando a morte. Torres anotou o corpo estranho e, repentinamente indignado, bradou com a servidora: como se atreve a semelhante desconsideração? Acredita que eu devo engolir um mosquito desse tamanho? Impressionada com o golpe que o patrão vibrara na bandeja, ele bate a mão na bandeja, né? A pobre mulher implorou: desculpe-me, senhor, a enfermidade ensombra-me os olhos. Ela não enxergava bem, né? Se é assim, falou áspero, fique sabendo que não preciso de empregados inúteis. Olha só, hein? O conferencista da arte de ajudar ainda não dera o incidente por terminado, quando o recinto foi invadido pelo estrondo de um desmoronamento. O condutor de um caminhão, num lance infeliz, arrojara a máquina sobre um dos muros da sua residência. O dono da casa desceu para a via pública como se fora atingido por um raio. Abeirou-se do motorista maltrajado e gritou colérico: criminoso, que fizeste? Senhor, rogou o mísero, perdoe-me o desastre, pagarei as despesas da reconstrução. E
conferencista fala, ele fica gritando, né? E fala, desgraçado, o problema é seu, mas o meu caso será entregue à polícia. Ele não se conforma, né? E o homem fala, tenho a cabeça cansada, meu filhinho está doente, agonizando há muitos dias, ele não quer saber. E vai ligar para a polícia. Quando o Torres, possesso, usa o telefone, discando para o delegado de plantão, meninos curiosos invadiam-lhe o jardim bem tratado, esmagando a plantação, já que tinha quebrado o muro, né? Esmagando a plantação de cravos que lhe exigira imenso trabalho na véspera. Exasperado, avançou para as crianças ameaçando. Vagabundos, larápios, rua, rua, fora daqui. Daí a instantes, policiais atenciosos cercavam-lhe o domicílio e Torres regressou ao gabinete, qual se estivesse acordando de um pesadelo. Da mesa destacava-se minúsculo cartaz, em que releu o formoso dístico aí grafado por ele mesmo. Quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Olha só, hein? Não é por acaso que os olhos deles leram essa frase. Né? Atribulado, sentou-se. Deteve-se novamente na frase preciosa que escrevera: quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. E envergonhado, passou a refletir. E é assim que acontece com a gente, né? Então, infelizmente, estou dando uma risadinha, mas sarcástica, porque é muito triste, né? A forma como ainda a humanidade reage, né, às controvérsias. Então, precisamos nos esforçar, o olhar e vigiar o tempo todo, né? E ter sempre esses ensinamentos em mente, né? Tá bom, gente? Então vamos encerrar pedindo a Deus que nos dê a capacidade, né, de sermos pacientes, indulgentes com o próximo, né? De termos esse olhar, né, para o alto e não para baixo, né? Porque tudo olhando para baixo a gente visualiza o mal, né? De forma abstrata, eu digo, né? E essa afabilidade e a doçura, como é que está o tom da nossa voz, né? Estamos expressando toda a raiva, temos que conter, né? Raiva é um sentimento muito negativo, né? Se Deus quiser, a gente consegue. Agradecemos então a Deus por todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo coloca para o nosso conhecimento. Que tenhamos a capacidade, né, de compreender todos esses ensinamentos e colocá-los em prática. Que Deus ampare todos os que sofrem nesse mundo, que possamos ficar em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Que possamos então praticar o amor, né? Esse aqui é a nossa salvação, né? Amor é caridade. Até semana que vem. Obrigada.